O homem moderno cresceu sendo ensinado a olhar para a mulher como um troféu. Desde as propagandas de cerveja até os videoclipes mais populares, tudo colabora para construir uma imagem onde o corpo feminino não é apenas admirado, é explorado. E o pior, isso acontece de forma tão naturalizada que muitos nem percebem o quanto esse olhar aparentemente inofensivo é, na verdade, o ponto de partida para algo muito mais perigoso. Quando a mulher é reduzida ao seu corpo, à sua roupa, ao seu decote ou à sua saia curta, ela deixa de ser vista como um ser humano completo, com história, sentimentos e dignidade, e passa a ser tratada como algo que está ali para satisfazer desejos alheios. E nesse exato ponto, o olhar que desejava se transforma no olhar que invade, que julga, que desumaniza e, em casos extremos, que violenta. Não é exagero. É uma cadeia de percepção. E tudo começa pelo olhar. Mas afinal, de onde vem esse olhar? Por que tantos homens ainda acham normal encarar uma mulher como se ela estivesse ali para ser consumida visualmente? Isso vem de uma cultura profundamente enraizada que associa valor feminino à aparência física. A mídia, desde cedo, apresenta a mulher como enfeite. Na novela, é a sensual. Na publicidade, é a que vende mais quando está seminua. Na música, é a que senta gostoso e desce até o chão. A pornografia, então, reforça isso em proporções extremas. Mulheres que sempre dizem sim, que existem apenas para agradar, que não sentem dor ou vergonha. O cérebro masculino, ao ser exposto a isso repetidamente, reprograma sua forma de interpretar a presença feminina. E o resultado? Muitos homens se sentem no direito de julgar ou até abordar uma mulher simplesmente porque ela está com uma roupa que provoca. Mas quem está provocando o quê? A roupa ou o imaginário deturpado de quem a vê? É aqui que mora o perigo. Silencioso. Porque a sociedade tenta justificar o abuso dizendo que ela estava pedindo. Olha a roupa que usava. Com essa saia aí queria o quê? E é justamente esse discurso que inverte a lógica da culpa. O agressor vira vítima do próprio desejo, e a vítima se torna culpada por despertar esse desejo. Isso é perverso. E é nesse terreno fértil que a violência se cria, se alimenta e se perpetua. O abuso sexual nunca é sobre desejo. É sobre poder, controle e desumanização. E quando a mulher é constantemente reduzida a um corpo desejável, ela se torna alvo fácil para homens que acham que têm o direito de invadir, tocar, dominar. O problema nunca foi a roupa. O problema é o olhar. Um olhar treinado para ver a mulher como objeto vai sempre enxergar o que quer, ignorando quem ela é de verdade. Por isso, o combate ao abuso começa muito antes do crime acontecer. Começa no cotidiano. No olhar que você lança. No comentário que você deixa passar. No amigo que você corrige ou escolhe ignorar. Começa quando você entende que o corpo da mulher não está ali para sua validação, nem para seu julgamento. Começa quando homens aprendem a olhar para mulheres como iguais, e não como conquistas. Isso é educação. Isso é cultura. E isso precisa ser ensinado nas escolas, nas igrejas, nas famílias. Porque enquanto continuarmos achando normal que uma mulher precise se preocupar com o comprimento da sua saia para não ser violentada, estaremos naturalizando o abuso. Não existe roupa que provoque estupro. Existe olhar doentio, existe mente adoecida, existe cultura permissiva. E é exatamente isso que precisa ser quebrado. A mudança começa quando o homem entende que seu desejo não é uma justificativa para ferir, controlar ou invadir o espaço do outro. É preciso ressignificar o que é ser homem. Não é sobre dominar, é sobre respeitar. Não é sobre controlar, é sobre conviver. Se o olhar é o início do problema, então o novo olhar é o começo da solução. Um olhar que enxerga a mulher como alguém, como ser humano, como igual. Esse é o desafio. E é também o caminho. Porque só quando pararmos de justificar a violência pela roupa e começarmos a responsabilizar o olhar que violenta, é que estaremos verdadeiramente prontos para proteger, acolher e transformar essa realidade. E isso começa com você. Mas talvez você esteja se perguntando, então o que pode ser feito na prática? Como quebrar esse ciclo do olhar que machuca, da objetificação constante, da cultura que transforma mulheres em vitrines ambulantes de desejo? O primeiro passo é entender que não basta não ser um agressor.
É preciso ser ativo na desconstrução dessa cultura. É preciso assumir uma postura crítica diante do conteúdo que consumimos. Filmes, séries, músicas, perfis em redes sociais, tudo isso molda nosso repertório mental. E se esse repertório estiver cheio de estereótipos, de hipersexualização feminina, de narrativas que reforçam a submissão da mulher, isso vai inevitavelmente influenciar nossa forma de olhar, julgar e se relacionar. A boa notícia é que isso pode ser reprogramado. Podemos treinar o olhar para enxergar além do corpo, para perceber o valor que existe no pensamento, na fala, na presença da mulher enquanto sujeito, não objeto. Isso se constrói com intenção, com vigilância, com consciência. E esse trabalho não é só individual, ele também é coletivo. Está nas rodas de amigos, nos grupos de WhatsApp, nas conversas de bar, nas brincadeiras inofensivas que reforçam a cultura da masculinidade tóxica. Quantas vezes você já ouviu frases como "ela quer atenção", "de saia curta", "tá pedindo", ou "se não queria ser olhada, por que saiu assim?" Essas frases são como venenos invisíveis, que vão contaminando o pensamento coletivo até que o absurdo se torne normal. O desafio é interromper esse ciclo com coragem. É chamar o amigo, o primo, o colega de trabalho e dizer: "Isso não é piada, isso é violência." Pode parecer pequeno, mas esses momentos de confronto plantam sementes. Sementes de uma nova consciência masculina. Uma consciência que protege, que respeita, que enxerga. E não podemos ignorar o papel da educação desde a infância. Meninos precisam ser ensinados desde cedo que o corpo do outro não é território livre, que a mulher não é um enfeite da sociedade, que não existe mérito em conquistar pela insistência, pela pressão, pelo jogo psicológico. E ao mesmo tempo, meninas precisam crescer sabendo que têm o direito de existir em qualquer espaço, com qualquer roupa, sem medo de serem culpadas por aquilo que nunca pediram. A educação sexual precisa deixar de ser tabu e se tornar aliada. Porque quando um jovem entende o que é consentimento de verdade, ele também aprende o que é empatia, o que é responsabilidade afetiva, o que é limite. E isso, sim, é a base de qualquer sociedade saudável. Agora, vamos falar de uma outra coisa fundamental: a empatia pela vítima. Em muitos casos, o julgamento é mais rápido do que o acolhimento. A mulher denuncia e logo vem a avalanche de perguntas cruéis. Mas por que só falou agora? Mas você não reagiu? Mas você não evitou? E quase ninguém pergunta: você está bem? Como posso te ajudar? Quer conversar? O foco do julgamento sempre recai sobre a vítima, como se ela tivesse falhado em se proteger, e não como alguém que foi violentamente ferida. Isso precisa mudar. Precisamos inverter essa lógica. Precisamos criar uma cultura de escuta, de acolhimento, de apoio. Toda mulher que passa por um abuso carrega traumas que muitas vezes ninguém vê. A violência não acaba no ato. Ela continua no silêncio, no medo, na vergonha imposta por uma sociedade que ainda duvida mais do que ampara. E isso precisa ser combatido com voz, com presença, com solidariedade real. Também é essencial trazer as mulheres para o centro dessa discussão, mas não como alvo ou estatística. Elas precisam ser ouvidas como protagonistas, como agentes de transformação. O que elas têm a dizer sobre os próprios corpos, sobre seus direitos, sobre segurança, sobre respeito. Muitas vezes, o discurso masculino ocupa o espaço com frases do tipo: "Eu protejo minha filha", "Eu respeito minha esposa", como se a mulher só tivesse valor quando associada a um homem. Isso é parte do problema. O respeito não pode depender da função que a mulher exerce na vida de alguém. O respeito tem que ser incondicional. E mais, tem que ser coletivo. Enquanto uma mulher for agredida, todas estarão em risco. E enquanto um homem se omitir, todos serão cúmplices. Por fim, é necessário entender que a mudança é possível, mas exige desconforto. Vai doer reconhecer privilégios. Vai ser difícil admitir que talvez você já tenha contribuído para essa cultura sem perceber. Mas esse desconforto é parte do crescimento. É ele que te tira da bolha, que te coloca no lugar do outro, que te faz pensar: e se fosse minha irmã? Minha filha? Minha mãe? É esse tipo de empatia que constrói um novo olhar. Um olhar que não julga, que não fere, que não reduz. Um olhar que protege, que respeita, que liberta.
Um olhar que entende que a mulher não precisa mudar sua roupa para estar segura. Quem precisa mudar é o olhar que a vê. E se você chegou até aqui, talvez algo dentro de você já tenha mudado. Talvez você esteja disposto a enxergar diferente. E se esse for o caso, então leve essa mensagem adiante. Compartilhe, converse, confronte. Seja a mudança no seu ciclo, no seu grupo, na sua família. Porque é assim que uma nova cultura começa. Com pequenos gestos, com novas falas, com novos olhares. Não espere que o mundo mude para mudar o seu olhar. Mude o seu olhar, e você vai perceber como o mundo começa a mudar também. Se gostou do conteúdo, deixe seu like e se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo, compartilhe para que chegue ao máximo de pessoas possível e até a próxima.